Estar de volta, poder rever os amados e adorar ao nosso Deus juntos. É um momento de gratidão ao Senhor que estamos diante dele na igreja. Vamos continuar a exposição do nosso texto de Lucas, abrindo o capítulo 4 e ler os 13 primeiros versos desse capítulo do Evangelho de Lucas. Nos diz assim a palavra de Deus. Leia com atenção, observe comigo, acompanhe a leitura desse texto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras, ou que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar, pedir a iluminação de Deus para compreendermos a sua palavra e aplicarmos a nossa vida nesta manhã. Pai bendito, nós louvamos o teu nome de todo o coração, por tua bondade em ter enviado o teu Filho para nos resgatar da nossa condição de condenados diante da tua justiça. Alegramo-nos porque podemos nesta manhã estar juntos aqui para cultuar o teu nome, para adorar-te, pois só tu, Senhor, és digno de receber toda adoração, honra e glória. Só o Senhor é Deus e só o Senhor enviou o teu Filho para nos redimir da morte e da condenação. Queremos adorá-lo nesta manhã, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Clamamos ao teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração, aplicando a tua palavra às nossas vidas, Senhor. Para que saiamos daqui edificados pelo Senhor. Para que saiamos daqui transformados pelo teu Espírito. Para que saiamos daqui dispostos, ó Senhor Deus, a viver a nossa vida para a honra e glória do Deus Pai. Abençoa-nos nessa manhã e fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê compreensão da sua palavra nesse dia. Irmãos, o verso 13 desse capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos informa que no período de 40 dias que o Senhor passou ali no deserto, Jesus foi tentado em toda sorte de tentação. Durante o tempo que ele dedicou à oração e a jejuns, diz o texto, ele suportou toda sorte de tentações. É isso que diz o verso 13 do Evangelho de Lucas. Ou seja,
ele foi tentado em várias áreas de sua vida. Esse momento da tentação de Jesus no deserto foi registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Registra, coloca, aponta esse momento na vida de Jesus. Lucas e Mateus com riqueza de detalhes. Acreditamos que uma das intenções do Senhor é nos ensinar como devemos reagir quando formos tentados, é nos mostrar em que áreas gerais seremos tentados e nos apontar o caminho de vitória em nossa vida espiritual. Gostaria, antes de expor esse texto, chamar a sua atenção para algumas observações preliminares do texto. Primeiro, em todos os textos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, os autores afirmam que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus ao deserto. Isso é importante para que a gente possa destacar na compreensão de todo o texto. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que isso significa? Vejam, Lucas nos diz que foi guiado pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Marcos nos diz que o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. E Mateus nos diz que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e noites. Então, quando nós formos buscar compreender esse texto e tirar as lições para a nossa vida, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que foi Jesus levado pelo Espírito Santo de Deus a essa situação com o fim de ser tentado pelo diabo. Segunda observação preliminar é que o diabo chegou para valer ao perceber vulnerabilidade em Jesus. O texto nos diz dos evangelhos que ele não foi tentado somente naquele momento final, quando estava exaurido em suas forças. Não. Durante os 40 dias e noites, ele foi tentado pelo diabo. Agora, o diabo evidentemente espreitou, ficou na observação e quando percebeu uma vulnerabilidade em Jesus, porque ele teve aqui uma vulnerabilidade física, o texto quando diz que ele depois de 40 dias teve fome, quer nos informar o fato que ele chegou à sua exaustão. Ele estava debilitado fisicamente. Ele não aguentaria mais ficar em jejuns. Ele precisava se alimentar. É isso que o texto quer enfatizar. E quando o diabo percebeu essa vulnerabilidade, essa fragilidade física em Jesus, aí ele chegou para valer. Diz o texto que ao fim dos 40 dias ele teve fome. Depois de jejuar 40 dias e noite, teve fome. Marcos, Lucas e Mateus. Ele havia chegado ao limite, à exaustão, à fraqueza. Ele não mais aguentaria, estava fisicamente debilitado. Esse é o fato. Espiritualmente fortalecido, mas espiritualmente debilitado. Então, diz Mateus, o tentador se aproximou. Então o tentador aproveitou-se da fragilidade física de Jesus. O inimigo não cessou de tentar Jesus, mas ele ficou à espreita nas fragilidades. E aqui eu lhe pergunto, porque eu creio que essa é a intenção do Senhor quando deixou registrado esse texto. Quais são as suas áreas de vulnerabilidade? Em que áreas da sua vida você se sente fragilizado ao pecado? Quais as inclinações da sua natureza que lhe empurram para fazer aquilo que você sabe que não é o que Deus quer para você? Você as conhece, você conhece essas áreas da sua vida? O inimigo irá atacá-los nelas. É essa a intenção
uma das intenções dos autores inspirados pelo Espírito Santo a nos chamar a atenção. Conhecendo as áreas de vulnerabilidade onde sofreremos ataques do maligno. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção em relação a esse texto. E veja, o inimigo tentou Jesus em algumas áreas, como nós vimos aqui no verso 13, passadas que foram as tentações de toda sorte. Ou seja, em várias áreas da vida de Jesus ele foi tentado. E aqui o texto nos destaca 3 tentações ou 3 investidas do diabo para tentar levar Jesus ao pecado. São áreas gerais da vida e que certamente o diabo atacará a mim e a você. E nós temos que observar isso, porque o texto nos ensina, nos serve como lição. Outra coisa importante que você e eu precisamos saber ao nos aproximarmos do texto é que o diabo, as 3 vezes, de forma muito clara, Mateus registra isso, que ao se aproximar de Jesus para tentá-lo, chegava com essa expressão: se és o Filho de Deus. Não é? O diabo não tem dúvida acerca da natureza de Jesus, não é esse o problema. O que o diabo está tentando é usar aquilo que aconteceu momentos antes, ou dias atrás, quando Jesus se apresenta a João Batista, que estava no Jordão, chamando toda a população de Israel ao arrependimento e a batismo de purificação para se prepararem para a vinda do Messias. Jesus se aproxima e se apresenta a João, e João, ao ver Jesus, faz aquela declaração que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João registra isso em seu Evangelho. E que Jesus se aproxima de João Batista e diz: João, eu vim me submeter ao batismo. E João diz: não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse: João, para que se cumpra a Escritura, vamos fazer assim. E João o admitiu e o batizou. E quando ele sai da água, o céu se abre e uma voz dos céus declara a todo o público ali presente: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Interessante que quando nós lemos essa narrativa, nós encontramos João como uma personagem presente, Jesus se aproximando, as multidões das circunvizinhanças que vinham ouvir a palavra de João e se submeter ao batismo, pessoas de todas as classes sociais, vimos soldados, religiosos, o povo na sua grande maioria. João exortava a todos eles, já ouvimos isso aqui, já acompanhamos essa exposição, mas com Jesus houve esse fato, o testemunho do Pai, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Tu és o meu Filho amado. Só não vimos nesse quadro pintado a figura de Satanás, nem dos demônios. Mas ele estava presente. É isso que o texto nos informa. Que ele age de forma silenciosa, que ele fica sempre na espreita, que as forças espirituais do mal assistem à vida. Isso inclui a minha vida e a sua vida, meu querido. E por isso, a observação das nossas vulnerabilidades, das nossas incoerências, das nossas contradições. E são nessas áreas que ele irá agir. Se és o Filho de Deus, essa é a palavra do inimigo para tentar levar Jesus a fazer aquilo que ele gostaria que o Senhor fizesse, ou seja, ouvir a sua voz e pecar contra Deus. O texto nos diz que a primeira tentação é essa: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou se tu és o Filho de Deus, de fato, prova.
Você, se é o Filho de Deus, tem poder sobre a criação, tem poder sobre a natureza. Você está exaurido em suas forças, você não aguenta mais ficar sem se alimentar. Estamos no deserto. Não há como você obter alimento. Você tem poder sobre a criação, transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. Essa é a sugestão do diabo. E o que é que está por trás disso? O diabo tenta fazer com que Jesus necessite de aprovação ou de aceitação. Essa é a intenção dele. Fazer com que Jesus, para se autoafirmar, prove a sua divindade, a sua natureza, o seu poder. E deixe-me colocar aqui uma coisa para a nossa vida. Talvez seja esse um dos nossos maiores calos na existência. A necessidade de provar para as pessoas que nós temos algum valor. A necessidade de sermos aceitos pelas pessoas. Aceitos pelos grupos com os quais nós convivemos. Aceitos na família e querer provar para os pais a nossa obediência ou capacidade. Fazer as coisas para que o esposo ou a esposa me aceite ou me ame. Nisso, na igreja, trabalhar, fazer as coisas para ser aceito pelas pessoas, para ser recebido no grupo. Isso no trabalho, isso em todo canto da vida. A gente tenta fazer ou provar para as pessoas diligentemente que nós podemos, que nós somos alguém, que nós temos valor. Há uma necessidade de aprovação e de aceitação que marca a humanidade pós-queda. E nós precisamos observar o grau dessa necessidade em nossa vida. Porque o diabo vai agir por aí em nós. A queda de Lúcifer foi pela necessidade de querer ser melhor, maior do que Deus. A queda da humanidade em Adão foi querer viver de modo próprio, sem precisar depender de Deus. Era a tentativa de provar para si mesmo a sua capacidade de viver de forma autônoma e independente. Essa é a marca da infelicidade humana em todas as suas relações. Ter que provar para si mesmo, para a sociedade, para os outros, que você pode, que você é capaz, que você não precisa de ninguém, e etc, e etc, e etc. Pessoas cobram de si mesmas, e umas das outras, que comprovem sua capacidade, seu amor, sua virilidade, tudo. É pressão nessa área o tempo todo na vida das pessoas, na sua vida e na minha vida. Nós entramos na vida acadêmica, estudantil, e temos que provar a capacidade de passar de ano, o aprendizado. Nós entramos na vida universitária, acadêmica, e ao final de qualquer curso temos que provar que dominamos uma área do conhecimento. O mundo se tornou dessa forma. O homem precisa provar. Entra no trabalho e tem que bater cotas, precisa provar a sua capacidade de estar ali ganhando o que está ganhando. É esse o tempo todo. A necessidade de aprovação, de aceitação. Jesus nos ensina, ou nos aponta, para a suficiência das Escrituras na nossa vida. Quando tentado por Satanás a provar a sua divindade, a provar que ele era o Filho de Deus, transformando pedra em pães, ele afirma, reafirma, bate na tecla de que o homem, o que vai trazer satisfação à vida humana, não é essa necessidade de provar que ele vale alguma coisa, ou que ele ama, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo, mas o valor da Escritura, se a palavra de Deus não me for suficiente para me trazer tranquilidade e paz ao meu coração na vida, eu vou viver a vida tentando provar para os outros e para mim mesmo e para Deus e para as pessoas que eu consigo, que eu posso, que eu mereço.
quando a Escritura nos aponta que não há nenhum de nós que mereçamos de Deus qualquer coisa. O que dá significado à existência humana é a palavra de Deus, aponta Jesus. Não sou eu, mas a palavra que procede de Deus. Lhe era lícito transformar pedras em pães, pois ele era o Filho de Deus, Senhor da criação. Mas, primeiro, ele não necessitava provar isso para ninguém. Usando uma linguagem contemporânea, né, da modernidade, Jesus era autossuficiente no sentido de que ele não precisava provar nada, ele estava bem consigo mesmo, era bem resolvido. Ele não precisava provar para ninguém quem ele era. Ele não tinha essa necessidade. Nós precisamos entender ou resolver essas questões na nossa alma, de viver a nossa vida cônscio de quem somos. Somos pessoas criadas à imagem de Deus. Temos valor, temos singularidade diante da criação, mas somos pessoas que fomos alcançados e derrubados pela queda. E não há em nós qualquer justiça própria, nós não somos melhores do que ninguém. Não precisamos provar para as pessoas que somos melhores do que elas. Também não somos piores do que ninguém. Somos, infelizmente, como raça humana, pecadores, caídos, que necessitamos de uma coisa só, da misericórdia de Deus. E nós vamos encontrar essa suficiência para trazer descanso para nossa alma agoniada. Nós vamos encontrar na palavra de Deus essa suficiência. E Jesus aponta para isso. Aponta para a suficiência da Escritura. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não necessitava provar para ninguém quem ele era. Ele não precisa provar para nenhum intelectual da racionalidade dos nossos dias que ele é Deus. Ele não precisa provar isso para ninguém. Nós não temos que defender a fé cristã provando para as pessoas quem Jesus é. Não há necessidade disso. O que a Bíblia me diz é que eu devo pregar o Evangelho e chamar todo homem a arrependimento. Ponto. Segundo, se ele o fizesse, se ele transformasse pedras em pães, mesmo sendo lícito, ele estaria dando ouvidos à voz do diabo. Por isso, sua veemência citando a Torá. Ele cita Deuteronômio. Ele cita o capítulo 8, verso 3. E aqui no texto de Marcos, ele só faz a citação da primeira frase do versículo. Mas em Mateus registra toda a citação do versículo por Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante. O texto nos diz exatamente isso. E o contexto que foi gerado esse texto é muito interessante. É de exortação para que o homem não se estribe na sua própria força, mas confie plenamente em Deus, no deserto. Confiasse, descansasse o seu coração no Senhor. Ouvisse a voz de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. O que está em jogo aqui é o seguinte: o diabo faz uma proposta para o Senhor Jesus, e uma proposta aparentemente ilícita. Ele era Deus, ele tem poder sobre a criação, ele estava exaurido em suas forças, ele necessitava se alimentar, não tinha onde buscar alimento. Era lícito para ele transformar pedras em pães, ele não estaria cometendo nenhum pecado contra Deus se assim o fizesse. No entanto, se assim ele fizesse, naquela circunstância, ele estaria dando ouvidos à voz do diabo, que estava propondo uma coisa lícita. Prestem atenção a isso, por favor. A resposta de Jesus é incisiva, é direta, é veemente.
não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. O que está em jogo aqui é a palavra que procedia da boca do diabo, mesmo aparentemente lícita, nada pecaminoso, e a palavra que procedia da boca de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, nos diz que há coisas lícitas que não convêm. E eu vejo muitas vezes os cristãos estarem preocupados no que é que eu posso ou no que é que eu não posso fazer. No que é que me é permitido, no que é que não me é permitido fazer. Quando há coisas que são permitidas e são lícitas, mas que não convêm. Esse discernimento precisamos ter. E Jesus nos aponta para isso. Há coisas lícitas que não convêm. Em segundo lugar, após ouvir a resposta do Senhor Jesus, o diabo o leva a um lugar muito alto e de lá desse monte lhe mostra todos os reinos do mundo. É interessante que quando lia esse texto, normalmente eu não conseguia imaginar, visualizar a situação. Mas na viagem que pude fazer a Israel e ver a geografia daquele país e perceber que, de fato, de alguns montes de Israel, você vê toda a planície e consegue enxergar todas as cidades ali, ou as grandes cidades. E não há nada espetacular no fato de que o Espírito Santo colocou Jesus nas mãos do inimigo para ser tentado por ele. E Satanás o leva, o transporta a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos e a glória daquelas planícies da terra. E lhe diz: se você me adorar, eu te darei tudo isso. E ainda argumenta, para não dizer que estava blefando, não é? Tudo isso, a glória e o poder e a autoridade desses reinos me foi entregue. O mundo jaz no maligno. De fato, ele domina sobre os poderes deste mundo. Ele não está aqui tão somente blefando nesse aspecto. Eu dou a quem quiser, se você prostrado me adorar. Deixe-me trabalhar um pouco melhor esse texto com vocês. O diabo propôs a Jesus o que exatamente? Te darei a glória e o poder de todos os reinos que estão sob o meu domínio. Ora, vamos pensar. O Senhor Jesus já tinha isso na sua glória. Ele era Deus. Mas ele abriu mão, como Rebeca, na canção que nos trouxe aqui, tocou nesse assunto. Ele abriu mão da glória dos céus e veio a esse mundo como homem e se humilhou a essa condição e morreu morte de cruz. Ele abriu mão dessa glória para conquistar o que ele havia sido tomado na queda, pela obra que ele veio realizar na cruz. Então, o que o diabo estava propondo a Jesus? E aqui eu entro no segundo ponto, que é uma necessidade enorme nossa. A necessidade de felicidade. A necessidade de viver uma vida sem sofrimentos. Quem aqui gosta de passar por sofrimento? A nossa alma se agonia e às vezes nos queixamos quando as coisas não vão bem como nós esperávamos. Temos ouvido tanto a teologia dos nossos dias que diz que nós somos filhos do rei. Não podemos admitir fracasso nem sofrimento. Precisamos decretar vitória e obter a bênção e a felicidade. Ouvimos tanto isso. É exatamente essa a proposta do diabo para Jesus. Você não precisa passar pelo sofrimento para ter a glória e o reino desse mundo. Eu te proponho uma outra coisa.
Eu te proponho obter isso, eu te darei, me foi dado a glória e o poder desses reinos. Eu te darei, basta que você me adore. O que está em jogo aqui, meu querido, é o que Deus propôs como solução para a raça humana e o que o diabo está propondo para Jesus como solução. Você pode obter a glória, Jesus. Você vai ter toda a honra, todo o poder e toda a glória, sem precisar da cruz, sem precisar do sofrimento. A minha proposta é melhor do que a proposta do Pai. Meu querido, o Senhor deixou registrado esse texto para nossa advertência, para que nós não procuremos caminhos mais curtos, atalhos na vida cristã. Não há cristianismo sem sofrimento, meu querido. Em nome de Jesus, entenda isso. Nós cantamos isso aqui. Mesmo que os homens se levantem contra mim, mesmo que cadeias me esperem, meus lábios não se fecharão. Eu vou te louvar para sempre, Senhor. Jesus, ao falar às multidões, desafia as pessoas a segui-lo, mas ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue essa fome, essa sede, essa ânsia por felicidade. Ou por esse conceito de felicidade que o mundo tem. Porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que não percamos o ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E essa paz, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, nos traz serenidade à alma e ao coração. Nos traz felicidade espiritual. Você pode ter tudo isso sem sofrimento, é a proposta de Satanás. E ele tem dito isso a você e a mim todos os dias, meu querido. Cláudio, é um caminho mais fácil. Muitos profetas de Deus, muitos pastores desses dias, têm declinado da proposta cristã para pregar um evangelho açucarado, meu querido. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso é o evangelho do diabo. Essa é a proposta do diabo. E o Senhor Jesus nos ensina como reagir a essa tentação de viver uma vida sem problemas, uma vida de suposta felicidade humana. Basta que você me adore, é o que o diabo diz. Eu te darei a glória e o poder sem qualquer sofrimento. Qual tem sido a sugestão do diabo para você nesse particular, meu querido? Ele tenta convencer você e a mim que há um caminho melhor, sem sofrimento, só felicidade. O que é preciso? Só me ouvir, diz ele. Confie em mim, diz ele. Se entregue a mim, eu te darei poder e glória. A humanidade vive e luta por essas coisas, para alcançar essa felicidade. A resposta de Jesus é que só lhe deu glória. Só há um Criador a quem é devido toda honra, toda glória, poder e louvor. Deus, o Senhor teu Deus. Só a Ele adorarás, só a Ele lhes darás culto. E o Senhor cita a Torá, cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O desafio de Jesus aos seus ouvintes era exatamente isso. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, saia do centro de sua vida, arrependa-se, dê a Deus o lugar que lhe é devido. Ele é Senhor, você é o servo. Não o contrário. Ele não existe para fazer a sua vontade, sim você é a dele. Eu preciso confiar no caminho de Deus. Eu preciso confiar na proposta de Deus e não nas sugestões do diabo. Em terceiro lugar,
após ouvir a reação e a resposta de Jesus, após ouvir a sua segurança em citar a Escritura como a sua suficiência para a sua vida, para as suas decisões e para a sua própria felicidade, citando Deuteronômio 8:3, citando Deuteronômio 6:13, o diabo chega próximo ao Senhor, lhe leva ao Monte Sião, lhe leva à esplanada do templo. O templo de Jerusalém é construído sobre o monte, a cidade ao redor dela. Um lugar alto, construído uma parede para dar sustentação à planície onde o templo está. Uma das torres do templo, o local mais alto em Jerusalém. Jesus é levado para lá, para o pináculo do templo. E ele faz essa proposta para o Senhor. Tá bom, já que você quer passar pelo sofrimento, pelo menos entra em Jerusalém em glória. Se você não quer me adorar e ouvir a minha voz, se você prefere ouvir a voz do Pai, a voz do Pai, no Salmo 91, verso 11 e 12, Jesus, diz que ele deu ordem aos seus anjos a teu respeito, para te protegerem, para que você não tropece em alguma pedra. É promessa do Pai, é a palavra de Deus. E veja que coisa incrível, Satanás conhece a Escritura, cita a Escritura para Jesus. Se é pela palavra que você quer viver, então a palavra de Deus lhe garante que os anjos te sustentarão para que você não tropece em alguma pedra. Então, não entre em Jerusalém em cima de um jumento, um animal de carga. Não entre de forma tão simplória em Jerusalém. Você é o Filho de Deus, você é o Rei da Glória. Então entre em Jerusalém de forma espetacular, para que todos saibam quem você é, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que se assentará no trono de Davi. Entre em glória, baseado na promessa do Salmo 91, Jesus. Atira-te daqui abaixo. Quando todos estiverem esperando que você se destrua, se esborrache no chão, os anjos virão ao teu encontro, te sustentarão. Você entrará em Jerusalém de forma gloriosa, não de forma humilde, em cima de um animal de carga. É palavra de Deus. É promessa dos salmos para você. E você percebe a ousadia do inimigo, a astúcia do inimigo. E nós vimos a terceira necessidade, a necessidade de poder e glória. As profecias apontavam para a humildade do Messias, que entraria em Jerusalém sobre um simples animal de carga. A proposta do diabo é uma entrada espetacular, hollywoodiana. Salte do pináculo do templo, da torre do Monte Sião. Quando todos esperarem a sua destruição, os anjos do Senhor te sustentarão e você entrará de forma gloriosa na cidade do Rei e te assentarás no trono da glória. O diabo não só aproveita as nossas fraquezas para nos atacar, mas ele ataca as nossas convicções, meu querido. É o que tem ocorrido nos dias de hoje. A igreja tem sido bombardeada por desvios teológicos, por heresias, que usam a Escritura, que pregam a Escritura para levar os crentes ao erro. O Senhor só lhe respondeu com a Escritura. Satanás usa a Escritura para tentar o Senhor Jesus. No Salmo 91 há uma promessa a teu respeito, Jesus. O Senhor Deus ordenou aos anjos a teu respeito. Eles te sustentarão nas mãos. Então, se és quem a voz disse que eras, atira-te abaixo e prova isso. O Senhor Jesus nos ensina um valioso princípio que nos traz segurança. A Escritura é a sua melhor intérprete. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Há promessas, sim, a meu respeito, mas nem por isso eu vou tentar a Deus. E é interessante que o texto que o Senhor fala, em Mateus, discorre mais sobre isso.
ele faz a citação de Deuteronômio 6,16, dentro do contexto do Deuteronômio 6 é conhecido de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa dita, essa chamada para o povo de Israel é forte, e Jesus estava falando de algo que todo o povo conhecia, e Satanás conhecia muito bem, esse texto de Deuteronômio. E o que fez o povo de Israel no deserto, lá em Êxodo 17, murmurou contra Deus, foi ingrato contra Deus, reclamou de Deus. Todo o tempo que saiu do Egito, enquanto Moisés conduzia esse povo. Êxodo 17, quando Jesus cita esse texto de Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus, e Mateus diz, como vocês o tentaram em Massá. E o que aconteceu lá em Massá? Foi quando o povo de Israel murmurou contra Deus, que tendo partido toda a congregação, Êxodo 17:1, dos filhos de Israel do deserto, de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, a cada Shabá, a cada dia de descanso, acamparam-se, chegou esse dia, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Mas eles não tinham como prosseguir no dia de Sabá. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha no monte Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E Jesus cita esse texto, e aplica para nós aqui, exatamente essa advertência que foi dada ao povo de Israel. Irmãos, cuidado com murmurações na nossa vida com Deus, na nossa vida justa. Cuidado com as queixas, com as críticas, com a ingratidão a Deus de não reconhecer a sua bondade na nossa vida. Cuidado com isso na sua vida. Jesus adverte nesse ponto, nos chama a atenção para esse princípio hermenêutico de que devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. O texto termina com uma observação. Cessada todas as tentativas, o diabo se afastou dele até o momento oportuno. Deus nos promete em sua palavra, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos aproximamos de Deus, meus queridos, e vivemos uma vida em comunhão com ele, em sua presença, o inimigo não ousa aproximar-se. Ele não nos teme, mas ele teme ao Senhor. E se nós estivermos perto do Senhor, andando em comunhão com ele, ele não ousa se aproximar de nós. Humilhe-se diante de Deus, resista ao diabo, e ele, por sua vez, o exaltará, o Senhor lhe exaltará. Eu queria trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida aqui. Primeiro de tudo, o diabo não tem autonomia em suas ações, meu querido. Olhando para o texto, ele não tem poder sobre a vida de ninguém. O diabo só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Não foi o diabo que se apoderou de Jesus para tentá-lo. Foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus a essa situação, ao deserto, para ser tentado. Isso nos ensina que o diabo não tem autonomia nem poder para fazer aquilo que bem lhe interesse. Deus
é o único que tem todo o poder e controle sobre todas as coisas. Isso significa a minha e a sua vida, meu querido. Em terceiro, Deus nos conduzirá algumas vezes ao deserto para sermos tratados por Ele ali. Deserto faz parte da vida cristã. O povo de Israel encarou o deserto e passou o tempo no deserto, 40 anos no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tratado, preparado por Deus. Deus nos levará a desertos. Não pense que o diabo é quem tem poder para fazer isso, e sim o Senhor. Seja manso, não murmure, confie, seja grato a Deus, entregue a sua vida a Ele, Ele fará todas as coisas necessárias. Em quarto lugar, o diabo tentará tirar proveito de suas fragilidades. Assim como tentou tirar daquela fragilidade física de Jesus, ele irá propor vitória sem sofrimento. Ele irá propor a você a necessidade de aprovar e de aprovação e de ser recebido pelo meio com que você vive. Não necessite disso. Que a sua suficiência e satisfação esteja em Deus e na sua palavra. O Senhor Jesus será sempre o nosso referencial, nosso exemplo, nosso modelo, mas acima de tudo, nosso refúgio e fortaleza, meu querido. Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E como sumo sacerdote que é, pode nos socorrer no momento difícil da nossa vida. Confie no Senhor, recorra ao Senhor, descanse sua vida nas mãos do Senhor. Por certo, você sairá vitorioso como o Senhor saiu. O texto de Mateus nos diz que após aquela vitória de Jesus sobre o diabo, os anjos vieram e o serviram. Assim também será comigo e com você. Que a nossa esperança esteja no Senhor Jesus, no Deus da glória. E que a nossa vida possa ser marcada por obediência e confiança absoluta na suficiência da palavra de Deus. Eu queria convidar você à oração nesse momento agora. Abaixar sua cabeça. Talvez o inimigo venha tendo vantagem sobre alguma área da sua vida. Eu queria que você pudesse chegar diante do Senhor nesse momento agora e confessar a Ele seus pecados, as áreas de vulnerabilidade da sua vida onde você não tem obtido vitória. Pedir a Deus que tenha misericórdia sobre sua vida. Derrame sobre você o sangue precioso de Jesus para lhe perdoar os pecados e lhe dê a graça necessária na orientação da palavra para que você seja vitorioso sobre as investidas do inimigo. Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos por Jesus, o nosso amado Redentor, que venceu por nós a nossa condenação, que venceu o inimigo, que venceu a morte, e nos oferece, Senhor Deus, gratuitamente essa graça e essa vida na Sua presença. Nós queremos chegar diante do Senhor para confessar que tantas vezes nós vivemos de acordo com essas necessidades caídas do nosso coração, em busca de aprovação e de aceitação, em busca de felicidade sem sofrimento, em busca de honra, de glória e de poder para nós mesmos. Senhor, nos perdoe, porque o diabo tem alcançado vantagens e vitórias sobre nossa vida nessas áreas dela. Nos dê, Senhor Deus, que a nossa suficiência e confiança esteja tão somente na Tua palavra, Senhor, na palavra que procede da boca do nosso Deus. Que nós não tenhamos necessidade de provar nada para ninguém, porque nós não temos suficiência em nós para isso. Que a nossa confiança esteja tão somente na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, em Sua misericórdia e graça, Senhor. Abençoa o Teu povo e faz com que essas verdades da Tua palavra possam guiar a nossa vida. Faz com que possamos entender, Senhor Deus, que para vivermos uma vida vitoriosa contra os ataques do inimigo, precisamos de comunhão com Deus, de estar sós com Deus, de viver uma vida de oração.
e às vezes até mesmo da intensificação da vida espiritual, dos exercícios espirituais com jejuns e oração, Senhor. Faz com que possamos, no deserto, encontrar a graça necessária para vencer os nossos próprios medos e fantasmas. Faz com que possamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, viver pela graça tão somente, não por suficiência alguma que imaginamos haja em nós. Abençoa o teu povo, derrama paz sobre o teu povo nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.